Bom dia, meu nome é Laura Mitman e hoje eu vou falar com você sobre a lâmina de rim. Então, antes da gente entrar nas lâminas de fato, vamos revisar um pouco a estrutura geral do rim, que é composto pela cápsula renal, que é um tecido conjuntivo denso, pela zona cortical, com os corpúsculos renais, os túbulos associados e os raios medulares, pela zona medular, que é formada pelas pirâmides medulares, as papilas renais, a alça de Henle e o ducto coletor, e pelo hilo, que é por onde passam estruturas como a artéria e a veia renal, os nervos e o ureter. Então aqui a gente tem uma imagem do Junqueira de um lóbulo renal, que a gente consegue ver melhor a estrutura do néfron, que é a unidade funcional do rim. Lembrando que ele é composto pelo corpúsculo renal, pelo sistema de túbulos, e ele pode ser cortical, intermediário ou justa medular. Aqui a gente tem uma imagem que eu retirei do MOL da zona medular. Eu retirei todas as imagens dessa aula, desse site, que é um site bem legal que vocês podem usar para estudar em casa, e a gente pode ver que é só túbulos, não tem corpúsculos renais. Aqui a gente tem a zona cortical, onde a gente pode ver várias coisas que a gente vai ver com melhor detalhe agora. Em verdinho, a gente tem os corpúsculos renais. Em azul, os túbulos renais. Em vários outros lugares a gente consegue ver os túbulos. E aqui, organizados assim mais longitudinalmente, os raios medulares. Falando então do corpúsculo renal, ele é uma barreira de filtração. Ele vai filtrar água, moléculas pequenas e médias, e ele não vai deixar passar, ele vai excluir albumina e outras moléculas grandes. Ele é formado, então, pelo endotélio fenestrado, membrana basal e os podócitos. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver as estruturas. Em vermelho é o glomérulo, em azul a cápsula de Bowman na porção parietal, a porção visceral é bem junto ao glomérulo. Essa região é o espaço de Bowman e também tem as células mesangiais que estruturam o glomérulo. Então, a gente tem os túbulos contorcidos distais e proximais no córtex renal. Os túbulos contorcidos proximais, eles são um epitélio simples cúbico com microvilosidades, eles são mais corados em HE e eles absorvem cloro, sódio, glicose, água e praticamente todos os aminoácidos que são filtrados. A gente consegue ver aqui eles bem corados. E os distais são um epitélio simples cúbico, eles se coram bem menos em HE, ele vai absorver água e sódio e secretar potássio, hidrogênio e amônia. Então aqui a gente consegue diferenciar bem os dois. Então aqui esses azuizinhos são os proximais e os rosinhas os distais. Então a gente vai falar também da mácula densa, que é formada por um epitélio simples cilíndrico numa região onde um túbulo contorcido distal encontra um corpúsculo renal. Aqui a gente consegue ver essas células da mácula densa. Vamos lembrar também que a mácula densa, junto com as células justaglomerulares e as células mesangiais extraglomerulares, formam o aparelho justaglomerular, que controla a nossa pressão arterial por ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, aqui em azul escuro eu tenho as células da mácula densa e aqui as células normais do túbulo contorcido distal. Então, falando agora da alça de Henle, lembrando que ela tem dois segmentos espessos e no meio um segmento delgado. O segmento espesso é um epitélio simples cúbico impermeável à água, que absorve sódio, e o segmento delgado é um epitélio simples pavimentoso, permeável à água e ao cloreto. Aqui a gente consegue ver vários segmentos delgados em azul escuro aqui, ó, dá para ver que realmente é bem mais fino que os outros túbulos. E, por fim, a gente tem o túbulo e o ducto coletor. O túbulo é formado por epitélio simples cúbico e o ducto coletor é formado por epitélio simples cilíndrico. Aqui nessa lâmina de córtex renal, a gente consegue diferenciar o ducto coletor, que é esse aqui, que aqui está em verde, de um túbulo contorcido proximal, esse aqui do lado, que aqui está em azul, que está bem, que aqui está em azul, que está bem coradinho, e esses dois aqui, que são túbulos contorcidos distais. Então, quando a gente achar uma lâmina de córtex renal, a gente conseguir diferenciar o que é ducto coletor e o que é túbulo contorcido proximal ou distal. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a lâmina de rim. Muito obrigada pela atenção.